Então vamos começar o nosso trabalho nessa noite, para a honra e glória do nosso Deus. Meus amados, nós vamos começar mais uma live. Essa é a segunda live, mas vai ser o terceiro vídeo, que eu tive que dividir a live. A outra live eu tive que dividir em duas partes. Tão grande ficou 2 horas e 15 minutos de estudo. Eu quero ver se eu faço essa aqui em menos tempo, tá bom? Que Deus abençoe, que dê tudo certo em nome do Senhor Jesus. O que Deus colocou no nosso coração foi um estudo bíblico sobre os últimos dias, um estudo escatológico, o estudo dos últimos dias. Por quê? Porque estamos à beira disso estar acontecendo em nossas vidas. Então, abrir o entendimento para que você possa ver o que está acontecendo. O primeiro estudo foi um estudo mais amplo, sobre o arrebatamento e sobre a grande tribulação. E agora nós vamos iniciar do início, como diria, né? Iniciar do início, lá no estudo das 7 igrejas. As 7 igrejas que Cristo escreveu para elas, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então? Cristo disse, né? Bem-aventurado aquele que lê. Aliás, João, né, escreveu amando de Cristo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Imagina se naquele tempo o tempo já estava próximo, né, meus amados? Imagina agora. Agora que está próximo. Agora não está próximo, agora nós está esbarrando nele. A verdade é essa. E temos, como eu já disse na outra transmissão, temos vários e vários sinais de que está cada vez mais próximo, estamos na iminência de chegarmos a esses últimos fatos, né, esses fatos escatológicos em nome de Jesus. Vamos continuar então, beleza? João ainda disse, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 3 e 4, perdão. Começamos, né, como eu disse, o estudo então dessas 7 igrejas que a gente vai analisar certinho. Muitos já vi muitas pregações dentro desse contexto, muitos estudos escatológicos e tal, dizendo que essas igrejas representariam 7 momentos na história das igrejas cristãs, né? Eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Meu posicionamento é que pode até ter realmente dados contemporâneos, elementos contemporâneos, temporais, melhor dizendo, sim, com toda certeza, mas eu acredito que essas igrejas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nesse momento, nós temos as 7 igrejas no mundo, 7 exemplos que estão acontecendo dentro das igrejas. E essa parte nós vamos ver ao decorrer do nosso estudo. Amém? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos e da terra se lamentarão sobre ele. Se lamentarão sobre ele. Sim, amém, glória a Deus. É evidente que João está se referindo à visão descrita lá em Mateus 24, 36, né, que Cristo fala que virá como um raio que vem do Oriente até o Ocidente, vai cruzar para todos os lados e todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Ou seja, aí fica uma dúvida, seria os soldados romanos ou seria os judeus? Na realidade eu acredito que ambos, né? Eles vão ver Cristo vindo em honra e glória. Oh, aleluia. Eu oro para que Deus
venha o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Senhor Jesus antecipe os dias, porque está difícil. Esse mundo está muito difícil. Apocalipse 1, versículo 7, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma coisinha que a gente falar aqui hoje é engraçado, né? Nós vemos aí o testemunho de João, do Apocalipse, dizendo que estava preso e sofrendo, porque prisão naquela época lá, prisão romana, meu irmão, não é essa maravilha que é hoje, não. Prisão romana lá, o caboclo cheia. Imagina um homem lá com seus já de idade, como deveria ser João, porque se você fizer bem as contas, João foi preso depois do que nós chamamos de Egira, que é a queda de Jerusalém. Né? Em o ano 73 depois de Cristo, o general Tito sufocou a rebelião dos judeus, que achava que poderia poderia destronar o César romano, e o general Tito resolveu destruir Jerusalém. E com isso destruiu também o templo, né? Todo mundo sabe, o segundo templo, o Herodiano. Destruiu Jerusalém e esparramou o judeu para tudo quanto é canto do mundo. E bem provável que João foi preso nesse momento ou um pouco depois, ou seja, pelo menos 73 anos depois do nascimento de Cristo, no ano 73 depois de Cristo. Sendo ele já uma pessoa de uma certa idade, adulto pelo menos na época de Cristo, então eu acredito que ele deveria já ser uma pessoa adulta. Eu imagino um adulto, um velho já, né? Pra ser bem sincero, isso aí, Mosquito, vai encher o saco de outro, vai lá. Imagina um senhor de idade numa prisão romana, sofrendo pra caramba, né? Privado de todos os seus poucos confortos que ele tinha. E hoje, para uma pessoa ir para a igreja, estava até vendo, estou fazendo um trabalho de prospecção das igrejas, estava vendo algumas igrejas, alguns templos aqui em Goiânia, onde eu comecei essa prospecção, e vendo lá aquelas cadeiras maravilhosas, lindas, ar-condicionado, estacionamento com covert, né, com guarda pro carro e tal. Se não for assim, meu irmão, não tem crente nessa igreja. Essa igreja fica vazinha, só o pastor e uns 2 ou 3 membros lá que tem uma visão talvez diferente, porque todo lugar tem coisa diferente, né? A verdade é essa. Todo lugar tem, vamos dizer assim, uma pessoa que pensa diferente uma da outra. A verdade é essa. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Paciência. O mundo é assim, né? O mundo é assim. Isso aí está escrito: e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como se de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Era Cristo falando, né? Com o apóstolo João, o que nós vamos ler agora no próximo slide. Fiz bem detalhadozinho, né, irmão, para poder ficar as coisas bem arrumadinhas. O que foi que João viu, né? E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E em meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, 12 e 13. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu imagino que deve ter sido uma visão maravilhosa, né? Ver aquela figura que ele vai descrever daqui a pouco, eu acredito ser maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E como é que estava essa figura? Ele tinha na sua destra 7 estrelas, meus amados.
E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecia. Maravilha, glória a Deus. Eu se eu visse uma coisa dessa, eu caía. Caía mesmo. Desabava. Acho que desacordava. Que deve ser uma visão maravilhosa, né? Vamos ser sinceros. Uma visão dessa, algo maravilhoso, ver Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, maravilha, glória a Deus. Escreve as coisas que tem visto. Já deu uma puladinha aí, lá pro versículo 19, viu, meus amados? Pra gente não perder muito tempo. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Eu quero fazer um parênteses aí. Lá no versículo 19. Amém? Quero passar aqui para os irmãos algo sobre essa parte aqui, ó, que fala sobre o que ele tinha para escrever, né? Escreve essas coisas que tem vistos e que são depois estão para acontecer. Presta atenção aqui, meus amados, nisso aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Aleluia, glória a Deus. O que eu queria chamar a atenção disso aí? Como eu havia dito agora há pouco, muita gente tem na cabeça de que essas 7 igrejas são 7 tempos distintos em que a igreja de Cristo, aquela que será recolhida, né, a igreja espiritual, passou. Eu discordo. Primeiro por conta dessa parte aí que eu te mostrei, e a segunda porque as 2 últimas principalmente, a última, se não me engano, depois a gente vai ver lá, eu não lembro de cabeça qual delas, se for, tá péssimo. A igreja de Cristo, aquela que vai subir, cometer como, né, vai estar morna, fria, não é fria nem quente, é morna, ou uma outra, quer dizer, como é que uma igreja pode ser de Deus? Reflita comigo. Como é que uma igreja pode ser de Deus, de Cristo, e desviar dessa forma, e voltar, oscilar dessa forma, do bem e para o mal, do mal e do bem e do mal e do bem? Quer dizer, isso não faz sentido para mim. Então eu tenho, no meu ponto de vista, eu tenho uma outra visão a respeito disso, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, em nome de Jesus daqui a pouco, tá bom? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Eu queria ver aqui algo que é aqui, é o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos e as 7 igrejas, das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, ou seja, a igreja, as 7 estrelas são os anjos e os 7 castiçais são as igrejas. Ok? O que isso quer dizer? Por que eu voltei e parei um pouquinho aí e dei uma voltadinha nisso aí? Muito simples, eu queria dar uma frisada aí sobre os anjos da igreja. O que são esses anjos da igreja? Bom, todo mundo já sabe, a maioria, mas para quem não sabe, vale a pena a gente recapitular de que esses anjos a qual Cristo se referia são os pastores dessa igreja. Aqueles que estavam, vamos dizer assim, que estavam carregando, que estavam pastoreando aquele rebanho, né? A palavra me fugiu, eu tinha uma outra visão para passar para os irmãos, mas eu juro que não estou conseguindo sintetizar bem essa palavra, que seria levando, conduzindo, a palavra é essa, faltou, mas veio. Então são aquelas pessoas que estão conduzindo a igreja, aqueles pastores, aqueles grupos de pessoas. Lá e falam em 7,
evidentemente que tenha o responsável principal, mas existem outras pessoas também que deveriam ser incluídas, ou não foram por algum motivo, quem sou eu para estar dizendo. Mas o propósito disso aí, que eu quero dizer sobre a liderança da igreja. Estava faltando essa palavra também, liderança. Vamos substituir, né, por um momento assim, um pouquinho pequeno, que esses anjos sejam a liderança da igreja, não só apenas um pastor, mas a liderança da igreja, a qual Cristo escreveu, manifestando o seu pensamento, que a gente vai ver agora há pouco, tá bom? É isso que eu queria dizer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. A primeira igreja, a de Éfeso, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Ou seja, Cristo estava falando, naquele momento, que os maus não podem sofrer a paciência que a igreja de Éfeso estava sofrendo. Apenas para a gente, né, pontuar nesse português nosso aí. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Oh, glória a Deus. Primeiro eu queria falar 2 coisinhas básicas aqui sobre a igreja de Éfeso. Cristo achou entre eles várias obras maravilhosas, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Como eu disse, eu acredito que hoje todas as 7 igrejas estão acontecendo ao mesmo momento. Nós temos igrejas que são representadas hoje pela igreja de Éfeso, temos de Tiatira, temos de Filadélfia, temos de Laodiceia, temos de Pérgamo, temos hoje igrejas desse naipe, dessas igrejas, em vários lugares. Na minha cidade eu tenho uma igreja que é igual a essa igreja de Éfeso. Tem outra igreja que está mais para Pérgamo. Tem outra igreja que está mais parecida com Tiatira. Tem outra igreja que está mais parecida com Laodiceia. É assim que eu penso. Dessa forma que eu gostaria de dizer para os amados irmãos. E hoje, que tipo de igreja seria então essa que está em Éfeso? Qual seria o naipe? Qual seria as características dessa igreja? E é aí que eu quero chamar a tua atenção. Nós temos hoje igrejas maravilhosas que pregam a palavra de Deus com uma maestria tremenda, que tem paciência, que tem a palavra, como diz a palavra de Deus, maravilhosa, que tem aconselhamento maravilhoso, que tem até algumas, vamos dizer assim, que tem uma unção. Não vou dizer que não tem aquela unção de Deus. Porém, falta algo que para Deus é fundamental. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo falava disso. Que ele poderia dar tudo que ele tem, que ele podia queimar o corpo dele, que ele podia falar língua de anjo. Mas se lhe faltasse o amor, e era isso que estava faltando a Éfeso, voltar ao primeiro amor.
seria esse primeiro amor, pastor? A caridade, meus amados. Hoje eu posso dizer que quase 90% das igrejas têm um pouquinho de Éfeso nelas. Pregam bem, tem um bom grupo de louvor, adora a Deus maravilhosamente, tem uma palavra, uma unção maravilhosa, ora, expulsa o demônio, cura em nome de Cristo. Mas na hora de fazer aquela caridade, aquele amor, levar uma cesta básica para alguém que está precisando, inteirar um dinheiro para poder pagar um aluguel, uma conta de energia, comprar um remédio, dar um cobertor, uma roupa. Nesse momento, eles viram as costas. Eu acho que o que eu vou falar agora, os irmãos já devem ter visto em muitas igrejas, né? Já aconteceu isso, já vi isso acontecendo, porque eu sempre participei da liderança das igrejas que eu participava. E vi muito isso acontecer, chegar uma pessoa precisando de algo, chegar no pastor, na casa do pastor, ou o pastor bate na porta lá, ô pastor, você tá bom, entra pra cá, tá, que é, irmão? Fala, pastor. Eu tava precisando, assim, quando a pessoa chega para pedir alguma coisa, meu amado, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Ele já chega, se for pessoa que tenha vergonha na cara, que é trabalhador, que é honesto, quando ele chega para te pedir alguma coisa, ele tá morrendo de vergonha, não precisa de você falar mais nada. Você só chama, você chama de lado, para ninguém ver isso na sua casa, não é nem na igreja. Fala, irmão, o que você está precisando? Ah, estou precisando disso. Fala, vamos aqui e tal, vou fazer ali para você e tal. Não conta para ninguém não e tal. Você entendeu como é que é? Aí chega, bate lá na porta, lá, eu tô te falando para você porque eu já vi que eu já estava na casa do pastor lá muitas vezes e chegava esse tipo de pessoa pedindo ajuda. Às vezes era uma pessoa que precisava do inteiro de uma passagem, certo? Aí o que o pastor faz? Não, irmão, faz o seguinte... Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão, faz o seguinte, vá na igreja essa noite que Deus vai resolver o seu problema, irmão. Mais ou menos desse jeito assim. Aí a pessoa vai, chega lá na igreja, né, de noite, chega na igreja de noite. E o pastor chega, vai lá, chama ele na frente. Beleza? Chama ele na frente, coloca o cara do lado. Irmão, vamos orar para esse irmão aqui, que ele está necessitado disso, daquilo outro, e não mais sei o que, e começa a falar da vida da pessoa. Aí ora, e ele faz isso depois que já passou a sálvia para recolher o dízimo, a oferta, e E depois que ninguém já não tem mais nenhum centavo no bolso, agora vem cá, irmão, vamos orar por irmão e fazer uma coleta agora para abençoar o irmão. Aí ele ora, expõe a vida daquela pessoa, miseravelmente falando, e aconselha e faz lá a coleta, se tirar lá uns 5, 6 reais é muito. Ou seja, a igreja hoje está muito hipócrita, para não falar uma outra palavra. Então assim, a igreja de Éfeso tinha caído na falta do amor entre um com o outro. E eu posso lhe dizer que uma grande quantidade das igrejas, porque sempre tendo, graças a Deus nós temos sim, igrejas que estão fazendo a obra de Deus da forma correta, como na própria, se vocês vão ver que Cristo não só bateu não, ele também elogiou. Vocês vão ver logo na frente. O que eu quero dizer é o seguinte, que por mais que a pessoa ou a igreja possa louvar, glorificar a Deus de maneira maravilhosa, se faltar o amor, e como é que você vai ter amor por Deus se o teu irmão que está precisando de você naquele momento está passando fome e você não pode atendê-lo, né? O amor teu só fica da boca para fora. É nesse ponto que a igreja de Éfeso estava falhando com Cristo. Amém? Vamos então para a próxima. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2,
versículo 1 ao 6. Eu frisei aqui a palavra Nicolaitas, está em vermelho aqui, porque eu quero falar um pouquinho do que é os Nicolaitas e vocês vão ver que nós estamos tendo semelhança com muita igrejinha por aí. Igrejinha entre aspas, porque é igrejona, né? Vamos lá ver quem são esses. Eu fiz um estudo para trazer para vocês quem são esses Nicolaitas. Quem que é Nicolaita? Vamos lá para saber quem são os Nicolaitas. Nicolaita eram um grupo herético mencionado no livro bíblico de Apocalipse, né, no capítulo 2 e 3, que a gente acabou de ler o 2 agora, que pregavam a doutrina de imoralidade, incentivando os cristãos a se misturarem com práticas pagãs, como comer alimentos sacrificados a ídolos e se envolver em luxúria, ensinamentos que Jesus e as igrejas de Éfeso e Pérgamo reprovavam. A origem do nome é incerta, podendo vir de um indivíduo chamado Nicolau, talvez um dos 7 diáconos, ou significar aquele que vence, que também vem do grego. Aquele que vence, né? Que domina, que subtrai, que coloca debaixo dos seus pés, ludibriando as pessoas, certo? Sugerindo uma liderança que subjugava os fiéis com ensinos liberais e corruptos, similares aos de Balaão e Jezabel. Características da doutrina nicolaita. Sincretismo, mistura de paganismo com o cristianismo, tentando conciliar a fé com costumes do mundo. Imoralidade, incentivando a fornicação e o adultério, justificando-os como abuso da carne ou uma liberdade cristã. Comida a ídolos, como eu falei, que isso não é do agrado de Deus. Defendiam comer alimentos oferecidos a ídolos e que era grande desafio, e realmente ainda até hoje, do costume religioso na época. Libertinagem, pregavam um evangelho liberal, sem exigências morais, pessoas que buscavam prazer e status e não a verdade. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um negócio aí a respeito disso aí, meu irmão. Tá te lembrando de alguma coisa? Não, não é daquela outra, não é dessa que eu tô falando, não. Essa também. Mas nós tá falando de outra, aliás, de outras, né? Aí você vê, sincretismo, mistura de paganismo com cristianismo. Tem igreja por aí que já tá colocando o tal do carnaval gospel. Já tem a festa junina gospel. O que você acha? Já tem aí, que mais? Balada gospel. Tava um dia escutando um cara aí falando que tava fumando a maconha pra Jesus. Vai ter daqui uns dias um bordel gospel. É isso aí, meu irmão. Hoje, em nome de Jesus, nós estamos fazendo coisa aí maravilhosa que até Jesus duvida, né? A verdade é essa. Esse é o tal do sincretismo. Pega as coisas do mundo e enfia dentro da religião, dentro da igreja, né? Muita gente fala, pastor, eu não prego religião não, eu prego a Cristo, meu irmão. Se você prega reconciliamento do homem com Deus, você prega religião, que a palavra religião é isso, religação, reconciliação do homem com Cristo. Esse negócio aí, eu prego a Cristo, eu prego religião, um amigo meu fala babinha de calango, palhaçadinha, é modismo, colocar a distância à cabeça, meu irmão. Isso aí não tem futuro, não. Para com isso. Aí é conversa pra boi dormir. A mesma coisa do tal do arrebatamento antes da tribulação. Isso não existe, não. Esquece isso, irmão. Isso aí foi os americanos que inventou esse troço. Talvez lá na língua deles até tenha sentido, mas aqui não tem. Para com isso. Nós pregamos a religião mesmo. A religião de Cristo, de Deus. Religação do homem com Deus. Isso é religião, meu irmão. Para de ficar que nem
papagaio repetindo o que os outros falam. Vai ler a Bíblia, crente, pelo amor de Deus. Esse disquinho furado repetindo o que os outros falam. Para com isso. Deus te deu cérebro, deu massa cinzenta para você raciocinar, para você pensar, meu irmão, meu querido. Usa o que você tem aqui, ó. E para estar repetindo o que os outros falam. Em nome de Jesus. Então, pega-se e enfia dentro da religião, da igreja, aquilo que está no mundo. Em vez do mundo olhar para nós e desejar sermos iguais, ser igual a nós que olhamos para o mundo queremos ser igual a eles. Fala, que sal da terra é esse? O sal está muito sem graça. Vamos parar com isso. Vamos fazer a obra de Deus, vamos voltar lá onde nós paramos. Libertinagem, né? Que isso aí nós já falamos já também. Então vamos lá. Legado. A seita teve curta duração como grupo organizado, mas seu espírito de heresia e sincretismo, que é a mistura do paganismo e cristianismo, reaparece ao longo da história da igreja, influenciando o que alguns teólogos chamam de cristianismo híbrido, misticismo sincrético ou ecumenismo. Esse último disfarçado de cooperação harmônica entre as denominações cristãs. É aí que está o grande perigo. Algumas denominações cristãs, já não, de cristão só tem um nome, e está querendo colocar troços que nem cristão de nome tem dentro do cristianismo. Então esse que é o problema, é o legado que... inclusive Cristo chama isso aí de prostituição, né, da igreja. Esse é o legado que o tal dos Nicolaítas deixaram até hoje. Esses dados aí que eu passei, essas características aí, te lembra alguém, alguma igreja? Talvez o que você está frequentando é desse jeito. E aí, você vai fazer o quê? Vai continuar no engano? Vai tomar a decisão? Vai realmente ser cristão? Fazer a vontade de Deus e não do pastor? E aí, o que você vai fazer da vida? Vamos voltar ao nosso estudo. Vamos lá, meus amados. O trem tá ficando quente, tá ficando bom. Agora que o trem tá começando a ficar. Segunda igreja, Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2, 8 e 9. Eu não falei para vocês que tinha gente que separava, que tinha gente que ainda aproveitava? Tá aí, ó, a igreja de Esmirna. Da mesma forma que hoje tem igreja que dentro de outras igrejas, é uma ramificação, uma igreja local que está contra a sede. Estou vendo muito isso acontecer. A igreja local, ela está dentro daquilo que eu poderia dizer que é uma esmirniana, vamos dizer assim, dessa forma. É uma igreja que realmente está fazendo a obra de Deus. Prega o verdadeiro evangelho. Louva e glorifica a Deus igualzinha a de Éfeso, mas não perdeu o primeiro amor, que é a caridade. Inclusive tem Bíblias que traduz a palavra amor como caridade. Entendeu? Então assim, caridade e amor é uma coisa só. Não tem como, inclusive eu falo muito isso, não existe, meus amados, não tem como existir. Inclusive Paulo fala, né, sobre a fé sem obras. Pastor, a minha oração, ela vale alguma coisa? O que é isso? Eu oro, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Meu irmão, se a sua oração fica só nisso na oração, ela vale tanto quanto uma água benta. A água benta, para mim, você pode beber, né, e matar a sede. Ela vale, desculpa te falar, muito pouco. Porque a fé sem obras é morta. Se a sua fé não tiver atitude, não tiver obra, não tiver aquilo que você tem que fazer, eu estava até olhando ali mais cedo e estava pensando comigo,
são pouquíssimas ou quase raríssimas vezes, não pouquíssimas, raríssimas vezes que Deus respondeu apenas uma oração. Muito, muito pouco mesmo, para não falar, é muito difícil você encontrar. Geralmente Deus responde a oração sua, abençoando, ou fortalecendo, ou colocando uma de mão, uma ajuda, em algo que você está prestes a fazer. Ele entra com você numa batalha, numa luta. Mas você orar e ficar de braços cruzados esperando que Deus vai fazer, você pode estar muito enganado que isso não vai acontecer não. Certo? É difícil, viu? É muito difícil. Vamos voltar lá, Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos lá. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terão uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nosso Deus. Maravilhoso, Pai querido e amado. Se você permanecer até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte. Já havia falado sobre a igreja de Esmirna, e volto a repetir que essa igreja, sim, em nome do Senhor Jesus, temos igrejas nesse naipe, desse calibre, hoje em dia, poucas, mas temos, que vai inclusive contra a orientação da sua própria sede, mas que ainda faz a obra de Deus, mesmo contrariando o seu chefe, o seu pastor acima, mesmo estando em rebeldia, como eles gostam de falar. O pastor está rebelde. Pois é, eu sou um dos pastores rebeldes. A palavra do homem, a vontade do homem, e totalmente obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, já que Esmirna passou, vamos para a terceira. Senão a gente não consegue ter mais que hoje. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, deixa eu voltar lá, para a gente chegar lá em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Opa, o trem ficou feio. Conheça as tuas obras e onde habitas, e que onde estás é o trono de Satanás. E mesmo assim retens o nome, né? E retens o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antibas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, 12 e 13. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Irmãos, primeiro eu tenho que colocar, te situar geologicamente aonde era a igreja de Pérgamo. Eu estou falando esse Pérgamo assim para você já imaginar de onde vem esse nome. Porque era assim, Pérgamo é uma cidade construída, dominada, nomeada, embora na Ásia Menor, mas do Império Romano. E era um entreposto do Império Romano para a Ásia Menor e de lá para a Ásia Maior. Ou para a Ásia, não existe a Ásia Maior. O que eu estou dizendo é que era uma cidade de muita importância para o Império Romano. E por conta disso, naquele local, tinha uma guarnição muito grande do Império Romano. Uma guarnição militar e política. E como o próprio Cristo falou, onde estás assentado o trono de Satanás? É isso que ele se refere, o trono de Satanás. O representante do Império Romano que estava lá. Esse era o trono de Satanás. E que assassinou Antipas, que assassinou Antipas mesmo. Eu achei que tinha errado. Antipas, fiel testemunha. Um homem que não se dobrava ao Império Romano. Pregava a verdade. E pagou caro. Inclusive, ele foi morto em um bezerro. Ele não se prostrou diante desse bezerro. E ele foi morto em cima desse bezerro. De metal, de bronze.
que era a representação do culto ao deus, eu tô com o nome dele aqui, o Minotauro, até outro nome, mas é o mesmo Minotauro, que era um dos deuses romanos, Taurus, se eu não me engano o nome desse deus. Ele foi assassinado por não se dobrar. E hoje nós vemos pessoas que a polícia bateu o pé, né? Vamos voltar uns anos atrás aí, eu fico até com vergonha de falar isso. Na época da Covid. Quantos pastores que não fecharam as suas portas? Numa clara demonstração de poder do Estado, de controle social. Mandou fechar as igrejas, os pastores, né? Pegou o rabinho, enfiou no meio das pernas e fechou e deixou o povo sem alimento espiritual. Esse aí perdeu a vida. Hoje, deixa pra lá, vamos voltar ao Apocalipse. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, que são os mesmos nicolaítas, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse, né, como viu, os sacrifícios da idolatria e fornicasse. Duas características dos nicolaítas. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Ele voltou a falar nele. O que eu odeio. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Apocalipse 2, 16. Essa espada que está na boca, alguns podem dizer, essa aí é a palavra. Pode ser. Pode ser uma praga. Sei que Cristo iria ou irá batalhar contra esses que seguem essa doutrina dos nicolaítas dentro da igreja que está em Pérgamo. Tinha pessoas lá boas? Com certeza, que guardavam ainda os preceitos de Cristo. Mas a maioria havia se corrompido. Como eu disse, Cristo elogia, viu que eles tinham guardado a palavra, mas tinham esse pequeno problema. Não expurgava, não colocava para fora aqueles que praticavam a doutrina dos nicolaítas. Hoje temos quem dentro? Quem é que caracteriza isso? Pessoas que estão dando fomento para os falsos profetas. Vi muito isso acontecer. Não foi me contar não, já vi. Pessoa vem com a carta, ninguém sabe de onde vem essa carta, mas a carta fala alto. Chega com essa carta na igreja, ele vê aquela carta, o pastor, e já abre as portas. Não coloca o cara em prova, não. Já abre as portas da igreja. Aí o cara rouba, fornica com algumas irmãs, comete adultério e cai fora. Isso não é piada, não é brincadeira e nem invenção da minha cabeça. Já vi acontecendo. Pessoas que pregam falsa doutrina, o pastor está lá dentro, os próprios irmãos estão vendo, sabe que está errado, mas continua dando oportunidade para essas pessoas. Por quê? Porque simplesmente tem um dízimo grande. Ou um cargo importante na cidade. É importante, é famoso. Quanto? Vocês estão reconhecendo alguém aí? Pastor, o cantor do mundo, ator, mal sai do mundo, aceita Jesus, na mesma semana já está subindo no altar. Na mesma semana ele já está gravando um disco, se for cantor, um CD gospel. E ali a igreja se dobra aos joelhos diante daquela pessoa. Estão se identificando com alguém aí, meus irmãos? A doutrina dos nicolaítas, do adultério, da prostituição, da contaminação, como Cristo falou, né? Uma quantidade de fermento desse tamanhozinho aqui, ó, leveda toda a massa. Entra uma pessoa dessa, ela não é combatida, ela não é doutrinada, ela não é, como dizer assim, curada, porque uma pessoa dessa aí está doente também.
mas em vez de ser curada, de ser liberta, ela é colocada na frente da obra. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Pedra é essa, irmão? Pedrinha branca? Coisa boa, né? Com certeza. E se vem de Cristo para nós é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir o barco, já estamos. Senão a gente não consegue. Nós estamos na quarta igreja, Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse 2, 18. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas obras, olha só, são mais que as primeiras, mas algumas coisas tenho contra ti. Deixas Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, 19 e 20. Mas eu vos digo, e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, ou seja, dos Nicolaítas, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei. Que outra carga vos não porei. Vou falar o que está escrito aqui. Então, veja bem. Eu acredito que os irmãos devem ter entendido muito bem a posição dessa igreja em Tiatira. É uma igreja que estava fazendo a obra de Deus e como o próprio Cristo falou, conheço que as tuas obras são melhores do que as primeiras. Ah, só uma coisa maravilhosa, meus irmãos. As tuas obras, aqui ó, conheço as tuas obras e o amor e o serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Eles estavam empenhados em fazer a obra de Deus. E cada dia que passava, eles estavam mais e mais ainda empenhados, e mais safra, como diríamos no exército, mais e mais cheios do poder de Deus. Só que deixavam infeliz lá dentro, dando palpite nas coisinhas erradas, dando palpite na vida dos outros. É isso. Embora tivesse um bom testemunho diante de Deus, de Cristo, embora as obras fossem as últimas melhores do que as primeiras, tinham isso contra eles. E qual igreja que não tem uma Jezebelzinha enchendo o saco, querendo oportunidade para cantar, para dar um testemunho, para pregar? Pastor, eu quero pregar, me dá aí uma oportunidade, pastor. Aí chega lá. Nós estamos falando de Jezebel assim no gênero feminino, mas é evidente que temos aí também os Jezebéis da vida, né? Vamos ser sinceros. Aí o cara, não vou dizer nem que talvez em alguns casos nem seja maldade da pessoa, às vezes seja apenas despreparo. Mas nesse caso aqui não. Eu vou retroceder no que eu disse. Nesse caso aqui, Jezebel era uma feiticeira. Né? Então sim, ela fazia as coisas de caso pensado, ela não estava enganada. Não. Esse aí entra, esses feiticeiros, esses macumbeiros, esses filhos de Satanás, eles entram com a intenção de derrubar mesmo os servos de Deus que estão lá na frente. Porque não tem pastor caindo em adultério, entra uma irmãzinha lá, quietinha e tal, de repente já está na cama do pastor. Isso é um exemplo, mas vamos em caso dos homens também, a mesma coisa. Aconteceu aqui na minha cidade de um rapaz que já estava grande dentro da igreja, mas ele foi pegando dinheiro emprestado com outro. Quando foi somar o que ele devia dentro da igreja, ninguém dava conta de pagar. Ele podia vender tudo que ele tinha, que ele não dava conta de pagar. Teve que sumir. Aliás, ele desapareceu aqui. Ele estava, inclusive,
estava noivo da filha do pastor, irmãos. Você vê a confiança com o pastor. E eu acho que esse cara é um trouxa, porque ele trocou uma vida, primeiro com Cristo, maravilhosa, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa foi uma das mentiras mais fortes que eu escutei na boca de um crente. Venha viver com Cristo e ter uma vida maravilhosa. Isso é mentira. Uma hora eu vou pregar sobre isso, sobre essa vida maravilhosa aí, que de maravilhosa não tem nada. Mas eu falo assim, uma vida correta diante de Cristo. Maravilhosa que eu estou dizendo, não no ponto de não ter sacrifício, de sofrimento, mas no ponto de estar correto diante de Cristo. Eu acho que todo sofrimento vale. Quando você ama verdadeiramente Cristo, a vida maravilhosa que a gente tem é de saber que a gente está agradando o Mestre, certo? Então, assim, Jezebels e Jezebéis, toda igreja ou quase toda tem. Abre o olho, irmão. Abre o olho, pastor. Vigia, crente. Mas o que tendes, retende, e o que eu venha, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, ô glória! Aleluia, irmão! Deve ser essas aí que vão reinar com Cristo no milênio. Vamos lá! Vamos passar para frente. Estudo das 7 igrejas. Quinta igreja de Sardes. Igreja de Sardes, essa aqui o bicho pega. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que tens, nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, versículo 1 e 2. Aí eu vou chegar na maioria das igrejas grandes que eu estava falando mais cedo agora há pouco. Só descansar um pouquinho as vistas aqui. Não sei se você chegou a tempo, mas eu falava agora há pouco sobre uma prospecção que eu estou fazendo de algumas igrejas. E eu entro, né, lá no site e tal e vejo cada igreja maravilhosa. Rapaz, e veja a competição de uma igreja e outra. Ah, eu fiz um tempo de tantos mil membros. Ah, eu fiz outra igreja ali, tem mais tanto. Ah, a minha igreja tem um ar-condicionado central assim que sopra em cada membro, sopra a temperatura que cada membro quer. Ah, não, a minha igreja, a minha igreja tem um banco que coça as costas do membro. Ah, eu não sei o que e tal. E a obra de Deus mesmo, aquela que Cristo fala, né? Tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me deste de vestir, né? Estava nu e não me deste de vestir, tive preso e não foste me ver, estava doente e não me visitastes. Essa obra aí. Essa aí não tem ar-condicionado, não, meu filho. Essa obra aí não tem cadeira que coça as costas, não tem ar-condicionado, não tem para 50 milhões de membros sentados. E aí o que a gente faz com esse povo? E acha que tá rico. Eu pulei, né? Não sei se eu depois vou passar o slide, não sei se eu pulei. Eu fiz isso aqui semana passada, esse slide. Não lembro, assim de cor. E aí, cara? O que você me diz? Acha que é rico? Acha que tá podendo, mas na realidade é um pobre nu. Deixa eu ver se está isso aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvides, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, verei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 4 e 5.
Isso aí. Mesmo em Sardes, do jeito que tá lá, minha igreja tá, não, eu ando de camelo 2.0, como diz o outro risadinho ali, o contador de piada que fala que é pastor, mas pra mim ele é um comediante, bom comediante, diga-se de passagem, mas pastor passou longe. Mas ele fala, camelo 2.0 e não sei o que, pois é, meu irmão. A pessoa tá achando que tá podendo, não tá podendo é nada diante de Deus. Diante de Cristo não é nada. Ah, eu sou o pastor fulano. Eu tenho que afastar aqui, asfaltar a minha ida. Vocês têm que colocar aqui os, os tapetes para que eu passe sem sujar o pé, porque eu sou o pastor Beltrano. É, meu filho, você não é nada diante de Deus, nem para mim. Eu, para mim, não querendo comparar o ser humano a um cachorro, nem ofendendo ninguém, mas para mim, às vezes, um cachorro daqueles mais sarnento que tem mais valor do que certos pastores que eu vejo por aí. Uma criança, um pobre, um mendigo, para mim, tem mais valor do que muito pastor que anda aí de Jeep. Como é que chama? Renegade. Não, nem Renegade, aquele outro acima, sabe? Aquele outro acima. Pois é. Você me desculpa a minha franqueza, pastor, mas para mim o senhor está em falta. E se está em falta com Cristo, está em falta comigo também. Tá bom? Vamos passar para a próxima igreja. A sexta, né? A de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 8 e 9, glória a Deus e aleluia. Meu amado, chega de bater, vamos falar. Também vamos abençoar os amados que estão agora, você que está aí. Eu posso falar de conhecedor. Eu apanhei muito mesmo, não foi pouco não. Até o dia que eu resolvi fazer a obra de Deus e não a do homem e a não do pastor. Eu já tentava fazer isso dentro das igrejas, mas infelizmente fui obrigado a deixar de mão. Hoje eu sou pequeno, não sou nada. Como eu disse, eu sobrevivo com o mínimo do mínimo, doente, quebrado, arrebentado, destruído, mas ainda estou vivo. E o diabo está com raiva, isso Deus sabe o tanto. Mas o que eu quero lhe falar é o seguinte, às vezes você está passando por uma situação ainda pior do que a minha ainda. Perseguição, meu amado. Eu aprendi logo nos primeiros anos de crente que perseguição, o diabo levanta pessoas para te perseguir, não é assim, pessoa ali assim, lá do meio da rua ali, vem e fala, não. O diabo levanta pessoas conhecidas dentro da tua casa para te derrubar. Eu aprendi isso desde cedo. O próprio Cristo falou, né? Não há profeta sem honra não sei em sua casa. Eu vivo isso. Eu não sou nada, mas sou muito nas mãos daquele que me criou e que me colocou aqui hoje conversando com você. Se você está passando por dificuldade, lembra-te da igreja que está em Filadélfia. Quem sabe você é um filadelfiano também. Tens pouca força, mas mesmo
não tendo nada, não sendo nada, não podendo nada, você não nega Cristo hora nenhuma. Você dá testemunho daquele que é o teu mestre. Fico um pouco emocionado, me perdoe. Porque eu sei o que você está passando, eu sei. Se hoje eu estou aqui conversando contigo, falando com os irmãos, primeiro foi pela misericórdia e graça de Deus, porque eu era para estar morto, meus irmãos. Mas o Senhor me tirou da sepultura para me colocar aqui hoje. E sei o que eu estou passando no momento, as dores, as aflições, o sofrimento, aonde eu peço até oração para os amados, para que Deus permita que eu fique mais um pouquinho aqui na terra para fazer a obra dele, porque precisa, muita gente precisa para estar pregando essa palavra. Para fazer o que eu estou fazendo hoje, que os grandões, os que acham que tem muito, que são ricos, que tem ouro, que andam aí de camelo 2.0, como diz o outro lá, não estão fazendo. Que é esse pequeno estudo bíblico, né? Na realidade, eu não poderia nem falar que isso aqui é um estudo teológico, um estudo bíblico. Simplesmente nós estamos lendo aquilo que está na palavra de Deus. Eu não estou acrescentando nada de novo. É porque os irmãos, às vezes, esquecem de prestar atenção e de estar lendo o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou apenas lembrando, reforçando, relendo com os irmãos aquilo que está na palavra. Meus amados, é muito importante que você leia, mas que você preste atenção naquilo que você está lendo. Você não vai... Toda vez que eu leio a palavra de Deus, toda vez, eu acho algo novo, eu aprendo algo novo. E isso é muito importante, amém? Glória a Deus. Vamos lá continuar com a nossa palavra. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e 12. Inclusive os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação usam, né, o versículo 10 aí como justificativo. Entretanto, vocês podem ler e reler quantas vezes vocês quiserem, você não vai encontrar nada que diz que a igreja será arrebatada, pelo menos não nesse. Aliás, na Bíblia inteira eu já li, reli a Bíblia e sei que não. Mas nesse versículo específico que eles usam, não diz, prima, não diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Vamos voltar para a nossa palavra de Deus? Vamos, sim, a sétima e a última igreja, a de Laodiceia. O que Cristo tem para dizer a Laodiceia? E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Eu gostaria de falar isso aí, a princípio da criação de Deus. Seria mais um debate teológico. Cristo se autodeclara sendo o princípio, ou seja, o primeiro a ser criado por Deus. Ou seja, o único que tem, que não tem princípio, é Deus. Nem o Filho. O Filho teve princípio, a partir de Deus. Ah, mas ele também não é Deus? Sim, participante da Santíssima Trindade. Mas o Deus Pai foi o primeiro. E ele criou o Filho e o Espírito Santo. Mas isso aí é um debate que a gente pode começar no outro dia, em outra hora. Amém? Vamos lá. Conheça as tuas obras, que nem és fria, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre,
e cego e nu. Apocalipse 3, 15 e 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Sim, tu és maravilhoso. Eu fico imaginando assim. Aonde um pastor desse aí vai enfiar a cara quando tiver cara a cara com Deus, com Cristo, né? Olha o que Deus fala. Apartai de mim, maldito. Na verdade, não te conheço. Acha que aquilo nós estávamos falando logo mais cedo, antes um pouquinho. Acha que não tem falta de nada, que tem uma igreja, um templo maravilhoso, grande, come do bom e do melhor, que veste terno e gravata, corte italiano. Mas quando vê um irmão mais pobre, falar, conversa com aquele irmão lá, não deixa eu chegar perto de mim não. Tem nojo do irmão. Se for um mendigo lá para poder pedir mesmo, aí é onde aqui que eu tava falando, né? Vamos fazer uma oração aí e ver o que sobra para você. Mais ou menos a palavra é mais ou menos essa. E onde fica o amor, meus amados? Pelo teu próximo, pelo teu amor, pelo teu irmão. Cadê o amor? Onde fica? Falar uma coisa para os irmãos que talvez você tenha lido e não tenha ainda assim colocado aqui dentro, aqui na cabecinha, que não tenha entrado. Deus é o único que fala que é amor. Eu sou amor. Deus é amor. Se Deus é amor e você não tem amor, você não tem Deus. Então o que adianta você ter um carro, meu irmão? Isso passa, inclusive, essas igrejas aí, ó. Você pode ver aí nas fotos aí do lado, vou pôr aí pra você ver, ó. Olha essa foto do lado do texto aí. Igual, a exemplo das outras, tá tudo em pedaços, não existe nem mais. Tem a ruína, só existe a ruína lá, meus irmãos. Acabou, já não existe mais, já foi, já passou o tempo, já levou, o vento ventou e levou. O vento levou. O que adiantou eles estarem vivendo, comendo do bom e do melhor? O que adiantou, meus irmãos? Já nem existem mais quem construiu essas igrejas. Ô Senhor, deixa eu deixar para o final o que eu quero falar, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unja os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3:18. Glória a Deus, amém. É incrível, né? Mas paciência. Nós temos aí 7 igrejas, cada uma com características diferentes. Em momentos diferentes da história, pastor? Pode ser. Mas pode ser também, e eu acredito, que sejam igrejas ao mesmo tempo. Só que igrejas com características diferentes. Umas optaram pela riqueza, outras por agradar a Deus. Amém? Eis a conclusão que eu tenho para dizer. Por que Cristo enviou essas 7 cartas? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai querido. O Senhor é maravilhoso, não tem outra palavra para dizer.
O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que ama e castiga aqueles que amam. Por quê? Dá um exemplo para você entender. Um pai, quando vê um filho fazendo alguma coisa que não é do agrado dele, que está fazendo alguma coisa errada, ele pode estar junto com outra pessoa, com outro menino, fazendo lá a sua arte. O pai chega e repreende só aquela criança que é filho dele. Aí o menino vira pro pai e fala, mas pai, mas ele tá fazendo também, pai. Aí o pai fala, mas ele não é meu filho. É assim que Deus age, ele repreende a ti, meu amado. Como repreendeu as 7 igrejas, ele usou o apóstolo João, uns chamam apóstolo, falam que é João do Apocalipse. Usou ele para escrever 7 cartas e enviar uma a uma para cada uma dessas igrejas. Por que Cristo fez isso? Porque o desejo que Cristo tinha era que aqueles que tinham alguma coisa errada corrigisse aquele erro. Se tivesse alguma arte fazendo, mesmo que tivesse com outras, mas eu sei que é meu filho, é a ti que eu amo. Corrige. Corrige esse errozinho, é pouco. E aqueles que muito, a mesma coisa, olha, conserta isso aí, eu não quero que vocês pereçam, eu não quero vir em vocês e tirar vocês do lugar de vocês. Ele escreveu isso para a liderança de cada uma das igrejas. Fala, se vocês não se arrependerem, depois vocês podem, meus amados, pegar essa parte das 7 igrejas e ler, e debulhar ela a si mesmo, e ler e reler quantas vezes vocês quiserem. Não lê o Apocalipse de ponta a ponta de uma vez, não. Lê parte por parte, faz que nem eu. Vamos pegar parte por cada parte e estudar elas. Estuda bem estudado, pede orientação para o Espírito Santo. Ora, jejum se for o caso, se você gosta de jejum, amém, boa coisa faz. Aí você vai lá e vê que o amor que Deus tem, que Cristo tem pelas 7 igrejas, é o mesmo amor que tem hoje por cada um de nós. Ele quer que você conserta. É o que o pai faz. Ele fala, não, mas aquele lá é filho do outro, é do outro. O outro que vai corrigir. Você, meu filho. Então tem que corrigir você, não é o outro. Igreja. Igreja que está se achando aí, que tem um cantor famoso no seu plantel, que tem um templo enorme. Igreja que, como diz, tem o banco lá de seda. Igreja que até mesmo esteja jejuando e orando e louvando e glorificando a Deus da forma correta. Mas tem isso aí, olha, o amor, o verdadeiro amor, aquele primeiro amor, você esqueceu dele. Levanta. Você está caído, cara. Levanta. Foi para isso, por esse motivo que ele escreveu essas cartas, para corrigir aqueles a quem ele ama. E outra coisa, para que depois, na hora do julgamento, não haja desculpa. Ah, meu senhor, mas o senhor não me avisou que eu estava errado. Falei, mas eu mandei escrever umas cartas lá para vocês. Vocês não viram, não? Ô, gente, tava lá a carta, tava lá em Apocalipse, eu escrevi para vocês ali, olha para vocês. Vocês não viram, não? Pois é, não viu, não. Ou fingiu que não viu. Porque é impossível, o Espírito Santo, ele cutuca a gente. Você está indo para o caminho errado, se você realmente não é de Satanás, é de Cristo, ele chama você, você ouve, olha, isso aí, esse caminho aí que você está querendo ir, ó, vai não, vai para cá, passa para cá, passa para cá. Sua mãe fazia isso com você? Passa para cá, filho, passa para cá. Pois é. Meus amados, talvez o ensinamento de hoje não tenha sido do seu agrado, eu te peço perdão. Mas eu tenho certeza que foi do agrado de Deus e isso para mim aqui é importante. Tá bom? Não vou estender não, já tem mais de 1 hora que eu estou pregando, a garganta já está seca, já está doendo. E eu gostaria apenas de deixar com vocês uma bênção do coração desse pastor para você. E uma oração para abençoar agora esse fim de ano, né? Nós estamos hoje dia 23 de dezembro.
Depois de amanhã. Amanhã já é véspera de Natal, depois de amanhã já é Natal. Pastor, o que o senhor fala do Natal? Fala do Natal um ótimo motivo para você se reunir com sua família e agradecer a Deus pelo ano que passou. Ah, é idolatria, não é idolatria? Eu falei, meu irmão, não vou entrar nesse contexto, nesse momento, não, porque vai fugir muito daquilo que muita gente pensa, eu não quero desagradar. Não nesse momento, porque eu não tenho problema em desagradar o homem, mas eu quero que você tenha um ano abençoado, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Vou te pedir que você feche o teu olho, mas abra o teu coração nesse momento. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, Pai querido e amado Deus, visita esse irmão nesse instante. Visita a casa dele, o propósito dele, dela, os sonhos, meu Pai, desse teu servo, dessa tua serva. Visita também esse problema que está na casa, ou no trabalho, ou no estudo, ou na vida conjugal desse varão, dessa varoa. Pai amado, Deus meu e Senhor meu, para tu não há barreiras, meu Pai, como o Senhor disse. Eis que coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Ela está aberta e ninguém vai fechar. Eis que aquele que perseverar até o fim, lhe darei a coroa da vitória. Amém, glória a Deus. Pai, visita esse homem que nesse instante, essa varoa, que nesse instante está de joelho chorando, meu Pai, por um filho, por uma filha, que está às vezes jogado nas drogas ou na cadeia, ou está doente, Senhor. Talvez esteja em um leito de hospital nesse instante, numa UTI. Visita eles em nome de Cristo Jesus. Põe teu poder em ação, Yahvé Adonai. Porque para tu não há limites, o Senhor é o Deus de Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Como eu disse, visita cada sonho, cada projeto, cada propósito que o Senhor colocou no coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, Senhor. Derrama do teu bálsamo que cura. Cobre eles com as tuas asas, com o teu sangue, em nome do Senhor Jesus. E eu, nesse instante, meu Pai, abençoo com a bênção apostólica, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, resplandeça sobre ti a tua face, que Ele esteja em teus caminhos, que Ele te proteja, te ilumine e te guarde no teu entrar e no teu sair, no teu ir e no teu vir, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e até a próxima live. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia, Senhor. Amém.